Bom dia. Hoje é a sexta live e eu recebo uma convidada muito especial que tem muito assunto para compartilhar, que é a Fabíola. Gente, ela é mentora de mulheres, ela é escritora, então ela tem uma jornada muito bonita aí no empreendedorismo e eu vou conversá-la. Então aproveite bastante essa live do Código das Especialistas. É um evento de lives que já está terminando, porque essa é a sexta live e amanhã é a sétima live que eu vou encerrar amanhã. Então amanhã também vai ser muito produtiva, vai ser uma live muito interessante para todas. E quem assistiu me mandaram, né, bastante feedback, que gostaram dessa sequência de lives, e é muito importante e muito bacana assim vocês perceberem que não é do dia para noite que as coisas acontecem, é uma construção de imagem, de marca, de posicionamento. Então todo dia ali você fazendo, você aprimorando, você comunicando da maneira certa, os resultados vão surgindo, tá? Então eu vou chamá-la aqui para a gente já começar essa live e vamos trocando informações. Oi, Fabíola, vou te chamar agora, tá? Veja se foi. Oi, Tássia, bem-vinda. Vamos convidar uma amiga empreendedora para participar aqui da live. Oi, oi, bom dia. Ai, tá escuro, deixa eu tirar esse aqui. Ai, Bom dia, bom dia. que bom que deu certo. Eu sei que Deu a sua tudo agenda é lotada, certo. muitas Desculpa, coisas. Paloma. Não, deu Mas semana tudo bem. passada teve feriado na quinta. Acabou que a agenda ficou. Algumas coisas foram para essa semana. Isso, faz parte. A gente vai Mas ajustando. estamos aqui. Um prazer para mim, viu? Que bom que você aceitou. A gente não se conhece É pessoalmente ainda, verdade. mas depois eu comecei a acompanhar você. Nós já conversamos também. Eu admiro o seu trabalho. Eu acho tão bonito o seu feed, as coisas que você coloca. Então, eu me conectei bastante, né? Gostei muito de quem é você, assim. Você mora em São Paulo, Paloma? São Paulo, capital. Ah, vou te fazer o convite de ir aí, ó. Na quinta-feira eu vou estar aí, né? Oh, Vou estar em Alphaville, na sede da nossa editora, a Chave Mestra, uma editora que eu sou diretora aqui em Salvador, Bahia, da unidade daqui, junto com meu esposo. E eu tenho uma trilogia de livros, né? Mulheres com Chamado, que eu vou depois falar um pouquinho. sim. Mas na quinta-feira agora eu estarei aí e você é minha convidada. Às 18 horas a gente vai estar na sede da editora que fica no Tamboré Office, em Alphaville, Barueri. Se você desejar ir, você me fala depois, tá? Que eu te falo como você pode fazer, tá bom? E aí a gente se conhece. Legal. Ah, eu tô com esse dia bem apertado. Na Mas quinta, né? você vai embora quando? Eu vou embora no sábado de manhã. Aí na sexta eu vou estar lá em Alphaville. Tá. Qualquer coisa a gente vê alguma coisa Tá pra sexta, porque de bom, 8, assim, sem horário. tá bom. Eu vou pra outra cidade, então tá super corrida. Ai, mas eu adorei saber que você vai estar aqui na editora. Bom. Muito bom. Ai, que bom. Então vamos começar aqui a nossa live. Vou deixar gravada também. Então, só para você ter uma introdução desse projeto, eu pensei, né? Como eu trabalho com muitas profissionais que têm esse posicionamento de especialista, eu quero cada vez mais trazer esse termo, Sim, porque a gente consegue trazer mais resultados para o cliente e para nós também, quando a gente mostra essa especialidade. Não fica aquele profissional genérico que compete por preço. Então, a gente tem os nossos diferenciais. Então, o Código das Especialistas é para trazer um pouco dessa vivência, da nossa experiência como empreendedora, dona de negócios, e quem sabe acaba inspirando outras pessoas, trazendo sim, insights. E antes de começar algumas perguntas que eu preparei para sim. você, eu fiz a mesma pergunta para as outras convidadas. Quem é a Fabiola sem ser o trabalho? Quem é a Fabiola Eu pessoa? amo essa pergunta, né? Porque essa pergunta ela revela a nossa verdadeira identidade, né? Legal, Porque o trabalho são papéis, papéis são passageiros, são temporários. Então eu sempre estimulo, inclusive, essa pergunta nas minhas mentorias, viu? Eu adoro ela. legal. A Fabíola é uma mulher que foi transformada por Deus na sua identidade, que foi curada na sua identidade. E por isso ela faz o que faz, somente por isso. Então, o meu fazer, ele vem do meu ser. Eu sou uma filha amada de Deus, daquele que mudou a minha história, daquele que mudou a minha vida, e por isso eu faço o que eu faço. Incrível.
Nossa, eu vejo muito isso na sua comunicação, a questão de Deus, da religião. Posso falar religião ou você prefere espiritualidade? É Uma Jesus, né? coisa É a minha vida. Ele não é uma religião, né? Ele é a minha espiritualidade, com certeza. Eu acho um termo melhor, mas eu acredito muito que Jesus é a vida, é a verdade. Então, a religião muitas vezes é o contrário, né? A religião muitas vezes ela machuca, ela beleza, aprisiona, né? ela não liberta como ele, né? Jesus, ele não se encaixa numa religião, né? Ai, perfeito. Eu também penso como você. Eu perguntei religião ou espiritualidade, porque às Sim, vezes a sim. pessoa prefere que fale de um É, mas jeito. pode falar minha espiritualidade mesmo, minha fé, Ai, né? isso, a fé. Nossa, eu acho que ela anda muito junto com os nossos negócios, o Sim, nosso dia a dia, e também como experiência própria, assim, vivência própria. Eu acho que é, no meu ponto de vista, está relacionado um pouco ao amadurecimento e ao seu sim, autoconhecimento. sim. Né? Porque às vezes você, de criança, é obrigado naquela religião, Isso. daquele jeito, daqueles modos, e aí você cresce com aquilo, às vezes nem se sente confortável quando você encontra o seu modo de viver assim, Exato. muda muito. Então eu aprendi Perfeito. o meu jeito de Perfeito. comunicar, de falar com ele, e aí é muito melhor do que você seguir uma regra Sim, assim, que pode causar, como você falou, né? Um medo, te sim. bloqueia, te prende. Ai, muito Verdade. bom, viu? Ai, que Verdade. bom. Então, vamos pensar já no nosso tema, assim, em que momento você percebeu a nossa história que precisava estar compartilhando essa sua história, principalmente como escritora, né? E que tudo isso poderia transformar vidas. Que momento que você Pois sentiu? então, Paloma, assim, desde 2017 eu já tinha um Instagram, que eu sempre gostei, né? É porque isso sempre fez parte da minha essência, a questão do ensino. Eu costumo brincar que eu sou professora desde que eu nasci. Então, Olha, assim, eu sou comunicadora no meu perfil comportamental, né? Uma influente alta. Então, assim, isso faz parte da minha essência. Então, desde pequenininha, eu sempre fui aquela menina aconselhadora, aquela menina que as amiguinhas buscavam para trazer o equilíbrio ali das situações. Então, eu sempre fui muito procurada para conselho. Sempre foi o meu perfil. E aí eu abri, logo começou aquele boom do Instagram ali, 2015, 2014. Eu abri o Instagram, no início era só fotos, né? Fotos de prato de comida, lembra? eu Era lembro. muita foto É de isso prato de mesmo. comida ou dos nossos filhos ali, né? Só que chegou um momento que eu comecei a compartilhar algumas coisas, tipo, o que, que eu estava lendo. Eu sempre fui muito leitora. Meu pai, ele tem, né, até hoje, ele uma biblioteca. Somos quatro irmãos, né? Eu e mais três. Sim. E meu pai tinha biblioteca de livros. E os presentes do meu pai para nós eram livros. Então, assim, desde o Pequeno Príncipe a livros assim mais elaborados. Meu pai dava para a gente com 12 anos, 10 anos. Então a gente aprendeu a ler. Nós quatro irmãos, amamos a leitura até hoje, assim. E não coincidência, né? A minha biblioteca é enorme. Então, assim, são mais Demais. de, sei lá, 300, 400 livros que a gente tem aqui. Tanto eu quanto meu esposo amamos a leitura. E aí eu fui compartilhando, né? O que, é que eu tô lendo, os conteúdos que eu tô consumindo naquele Instagram em 2017. Só que em 2018 eu passei por um processo de cura emocional muito grande. Né? Ali eu fui desconstruída mesmo, eu fui entendendo de fato que eu já tinha tudo que eu queria, digamos assim, um casamento bem sucedido, dois filhos, uma vida estável, mas eu não sentia que eu era preenchida. Então aí começa a minha grande história. A minha grande história começa em 2018, quando eu mergulhei profundamente, né, nesse autoconhecimento, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, de quem Ele era e de como eu poderia voltar à minha essência por conta da vida que vai nos afastando da nossa essência, né? A gente vai ao longo da vida, a gente vai quebrando ali um pouquinho da nossa essência, querendo a validação das pessoas. Isso acontece com todo mundo. Isso é natural do ser humano. O pertencimento, Paloma e mulheres que estão aí, né? É a necessidade mais básica e mais intrínseca do ser humano. É pertencer. Então, ali, desde a criancinha que se adequa para não ser diferente, e aí vai para a fase adolescência, isso potencializa ainda mais, porque a adolescência é, de fato, a fase crucial do pertencimento, onde todos andam em grupos, em bandos, né? A gente brinca, o adolescente anda em bando, e são os grupinhos, é o grupinho do balé, o grupinho da dança, o grupinho do vôlei, o grupinho do futebol, é o grupinho dos nerds, e ali você tem ali os grupos onde eu me encaixo. E se eu não me encaixar em nenhum? E se eu for diferente? E começam as crises, né?
E ali eu passei por tudo isso e levei para a fase adulta muita necessidade de aprovação, de validação das pessoas, de querer ser amada, ser aceita pelo que eu fazia. Foi aquela primeira pergunta que você fez. Então, o fazer, ele entra rapidamente para preencher essa lacuna do ser. Porque já que eu não sei quem eu sou, eu vou fazer para agradar as pessoas, eu vou servir as pessoas com meus dons e talentos para ser amada, para ser aceita. Só que isso agride a sua identidade original. Porque muitas vezes você vai fazer, mesmo sem querer, só para ser aceita, mas aquilo te fere. Então, em 2018, eu fui vendo esse processo de autoconhecimento, e aí, respondendo a sua pergunta, o momento onde eu entendi que a minha história tinha que ser compartilhada foi o momento que eu comecei a desfrutar dessa cura, e eu queria muito que outras mulheres desfrutassem. E ali eu estava tão maravilhada com tudo aquilo que eu estava descobrindo, eu estava tão feliz, eu estava começando a ser tão preenchida de uma maneira que eu nunca tinha sido antes, que na minha cabeça o mundo inteiro precisava conhecer aquilo. É uma E eu falava, grande que não a gente é? tem Era mais forte do que eu. E aquilo começou a sair naturalmente nesse Instagram que eu tinha. Porque aí eu tinha um Instagram que compartilhava poucas coisas, e eu comecei a falar, não, eu preciso compartilhar mais e mais. E ali eu fui compartilhando mais coisas, e as mulheres começaram a chegar a esse movimento. E aí então eu comecei a falar muito de cura da identidade da mulher através da espiritualidade cristã, que é o que eu faço. Sim. E ali as coisas começaram a acontecer que eu nunca pude imaginar. Então foi assim que comecei. Muito interessante. Você começou falando que você é influencer, né? O perfil influencer, É, o né? meu É do método perfil influente, é. DISC, quem não conhece, eu acho muito legal. Quando eu fiz o método DISC, deu o D e o C, dominante, e Olha aí, o C influente, se conforme. conforme. Isso. E aí, ali, naquele momento que eu fiz o método DISC, que foi em 2017, deu muita clareza da minha personalidade. Muita clareza assim, do meu comportamento, né? E é uma questão que a gente vai sempre conhecendo, sempre se conhecendo, autoconhecimento. E aí você falou essa parte do pertencimento, eu acho muito incrível isso também, porque hoje em dia as pessoas buscam aquela aprovação, como você colocou, e no nossa postura de posicionamento aqui no Instagram também tem muito disso. As pessoas tentam se encaixar em alguma coisa, criam um personagem ali e vai ferindo você mesmo. Você vai aquela sua autoimagem, aquela forma que você percebe vai se diminuindo, Sim. você vai se sobrecarregando, nunca fala não, nunca respeita os limites. Então, é muito importante olhar para esses pontos. Por quê? Para nós termos uma empresa sucedida, um negócio que traz resultados, a gente precisa melhorar nós primeiro como pessoa, né? Eu vejo que a gente melhora tudo da espiritualidade, da alimentação, dos nossos horários, dormir bem, e a nossa empresa vai ser um reflexo de tudo isso. Eu achei muito interessante o que você falou. Aí você começou esse perfil. Nossa, eu já tinha um perfil no Instagram, você falando, eu me lembrei. Eu compartilhava, acho que foi em 2016, 2000, deixa eu ver, por aí, 15, 16, eu queria começar a gravar vídeos para trás, porque eu sentia essa vontade de ensinar. De ensinar, de ensinar, de mostrar. Nossa, é horríveis aqueles vídeos, né? Os primeiros são horríveis. Quando a gente olha os primeiros, mas fazem parte, né? Aí eu fiz um pouco parecido com você. Você criou esse Instagram para trazer esse seu olhar, sua vivência. Isso soma muito para o seu crescimento, isso tem muito valor. E para mim, o que eu fiz? Eu criei um projeto de fotografia para retratar lugares em São Paulo. Olha. Então, eu comecei a convidar clientes, pessoas. Aí eu ia lá, aqui em São Paulo tem o Beco do Batman, que fica na Vila Mariana, que é um lugar cheio de grafite, bem alternativo. Aí eu convidava pessoas, ia lá fotografar aquelas pessoas, e eu gravava um vídeo e colocava no YouTube. Olha, estou no Beco do Batman, e trazia a origem daquele lugar. Que ó, legal. Criado em tal dia, a ideia é essa. Aí eu ia no outro parque, ó, que é o parque tal, fundado tal ano. E aí, olha, fiz várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Treinei minha fala, treinei meu conhecimento, melhorei a habilidade de fotografar diversas pessoas. Então, a gente tem que se pôr à prova dessas coisas também, né, Fabiola? Com certeza. Tudo é construção, né? Nada é perdido. Nada é perdido nessa construção. É isso mesmo. Nossa, muito bom. E aí, desde daquela época, você já escrevia? Ou o livro, a escrita do livro veio depois?
Eu tava até contando a meus filhos esses dias, essa jornada, né? E eu brinquei com eles, eu falei assim, sabe aquela menininha que tinha aquele diário com a chave? Era Eu eu. sei, eu Então, também sei. assim, eu tinha todo ano, minha mãe dava um diário com a chave para mim e para minha irmã. Então, escrever sempre fez parte, né, da minha jornada. Mas quando eu fui amadurecendo mais, eu entendi a escrita como algo terapêutico também. Então, eu escrevia coisas para colocar para fora, né, aquilo que estava dentro de mim. E aí, no Instagram, eu também vivi essa experiência, porque eu comecei a escrever as legendas, né, dos meus textos, dos meus posts, muito reflexivas. Então, chegou um momento de meu Instagram ele viralizar assim de uma maneira muito grande no sentido dos posts reflexivos que eu faço. E aquela escrita ali, ela me cura também. Né? Então, hoje cedo eu já fiz um post, eu parei para escrever, sabe? Então, só em escrever ali naquela legenda, eu já me curo também, eu já entendo que eu estou vivendo meu chamado, escrevendo. E aí, nesse período ali que eu comecei a transbordar daquilo que eu estava vivendo, 2018 começou, 2019 eu fiz uma formação em coaching, e ali eu comecei a entender também que tinha ferramentas de comportamento humano que eu poderia utilizar. E ali eu comecei a fazer as primeiras mentorias. Fiz uma mentoria aqui eu moro em Salvador, né? Então eu fiz uma mentoria aqui num parque ecológico, aqui em Salvador, 7 semanas. Era um grupinho de mulheres onde a gente ia para o parque com canga mesmo, sentava no chão. E ali eu apliquei aquelas primeiras ferramentas em coach que eu estava aprendendo, porque eu sempre fui dessas, viu, Paloma? Tudo que eu aprendi eu já queria transbordar. Eu também quero, eu também. Eu Pois quero é, conseguir. mas isso é tão bom, Sim. porque assim, você não é uma represa, né? Você é um rio. Eu falo que eu Isso. sou um rio, porque a represa, ela aprende e não quer compartilhar com ninguém, aquilo é meu. Eu nunca pensei dessa forma, sabe? Eu penso assim, se eu aprender uma coisa hoje, amanhã eu já quero compartilhar com todo mundo. Não é à toa que hoje eu tenho uma escola, né? Eu tenho escola de mentoras hoje. Então, ali eu fui compartilhando de tudo que eu estava aprendendo ali na formação em coach. E aí, em 2020, eu escrevi meu primeiro livro, né? O meu livro solo, Seja Plena. Foi o primeiro livro assim que eu realmente publiquei, que eu escrevi para ser publicado. Então foram muitas noites ali, meus filhos ainda menores, onde eles iam dormir, eu ficava até altas horas da madrugada, debruçada no computador. Ele é um livro, eu falo que ele é uma mentoria escrita, porque ele Boa. tem, cada final de capítulo, ele tem perguntas para você responder sobre aquele tema. Então ali eu falo de identidade, cura, comparação, feridas, pertencimento. Ali eu falo um pouquinho de cada coisa. E ali eu comecei, de fato, a escrever de forma profissional, até chegar esse desafio de, além de escrever, eu mesma escrever, chamar outras mulheres para estarem comigo, que aí nasceu a trilogia Mulheres com um Chamado, onde eu convido mulheres para estarem ali, onde cada um escreve um capítulo, e foram mais de 95 mulheres nessa trilogia que vamos encerrar agora nessa quinta-feira. Então, na quinta-feira, o último livro, Mulheres com Chamado, vou ver se eu pego aqui na estante. Eu acabei tirando daqui de perto de mim, porque eu arrumei na estante. Mas são 3 livros, né? Foi Mulheres com Chamado 1, Mulheres com Chamado 2 e agora na quinta, Mulheres com Chamado 3, onde cada mulher escreveu um capítulo e ali a gente levantou um exército, já virou conferência, e esse Mulheres com Chamado já virou uma conferência de mulheres, enfim. Porque Deus ele faz infinitamente mais, né, do que a gente pede ou pensa quando a gente obedece, quando a gente lança a nossa semente, ele faz germinar. Então eu sou escritora nata. Nossa, sensacional. Ó, a Tássia colocou aqui que é ler esse Ah, depois livro. me chama aí no direct. Chama, Tássia, excelente conteúdo, a Fabiola TI. E essa história fica mais gostoso de ler, né? De entender que você chamou essas Fica, mulheres, esse fica. propósito. Muito bom, gostei de saber esse ponto. Também gostei que você falou que escreve seus posts com prazer, que é uma Sim, autocura ali também. E isso é muito importante. As pessoas não precisam se prender a falar, eu tenho que criar post, eu tenho que escrever e ficar noites e dias tentando escrever, aquela coisa forçada. Então, é gostoso você ter esse senso de especialista, entender o que você quer comunicar, porque as publicações são bem fáceis. Eu, hoje em dia, sim. adoro meus posts também, adoro fazer meus conteúdos, e hoje eu faço de uma forma tão natural que Muito eu não tenho aquela natural, pressão. é. É bem natural. Fala assim, Paloma, faz um post agora disso aqui. Eu consigo criar, sem dificuldade. Porque a gente se mergulha na nossa profissão, mergulha na nossa entrega, então fica tudo mais fácil. Exato. Adorei, é muito melhor. E uma curiosidade, eu já saí num livro, sabia? Olha! No primeiro ano
ano da pandemia, eu fotografava muito lançamentos de livros ali antes da pandemia, de psicólogos. Eram 13 psicólogas, 20. Eu fazia os retratos de todas elas para sair no livro e também fotografava o lançamento. Até hoje eu faço esse serviço, né? Até hoje nunca parei de fazer esse serviço. Eu adoro estar naquele evento, fotografando, conhecendo essas histórias, vendo as famílias ali com aquelas mulheres, né? Uma conquista em conjunto, né? E aí eu fazendo uma live com uma cliente que era dona de uma editora, eu perdi um pouco de contato com ela porque as coisas também vão mudando, né? E aí no meio da live ela falou, vamos lançar um livro agora? Eu falei, gente, como assim? Eu não sei nem escrever. Aí ela, eu te ajudo. Eu falei, então vamos. Aí o livro, acho que tem 10 mulheres, chama Mulheres Empreendedoras. Olha. E ali a gente teve um capítulo, cada uma teve um capítulo e contamos a nossa história. Assim, era para ser legal, que legal. Muito legal. E teve a segunda edição, teve a primeira e a segunda. Sim. O ruim foi que foi na pandemia, então nós não tivemos lançamento. Foi bem naquele momento restrito mesmo, sabe? Sim. Então nós temos um lançamento online pelo YouTube, mas não é a mesma energia, Sim, não é a sim. mesma ideia. Você quer abraçar as pessoas, você quer É verdade, é verdade. Aí o livro ficou, vendemos algumas coisas ali no começo e depois deu uma estacionada. É verdade. Porque não teve essa continuidade. Mas é uma experiência bem interessante. E aí, Fabiola, como que você construiu essa confiança para você ocupar esse lugar de mentora, de escritora? Como que foi para você essa confiança e demonstrar isso? Mostrar essa sua autoridade, essa sua especialidade? Então, Paloma, esse processo eu creio muito assim que Deus sabe exatamente assim o tempo, né, de nos curar, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Então, esse processo de cura que eu vivi em 2018, ele foi o preparo para o que eu iria viver. Então, o Senhor ele foi me preparando mesmo. Então, a minha cura de identidade, ela já me trouxe confiança. Por quê? Porque quando a gente é curada na nossa identidade, a gente começa a saber quem a gente é. O fato de eu ter certeza de quem eu era depois disso, depois desse processo que eu vivi, ele me deu confiança de viver aquilo que já estava dentro de mim. Coisa que eu não tinha confiança porque eu estava com a minha identidade completamente distorcida, né? Digamos assim, distorcida. Então, assim, a confiança, ela vem desses processos que nós passamos de entender quem somos de fato. Então, quando eu sou curada, eu consigo enxergar meus dons, meus talentos, minhas habilidades, eu consigo não ter vergonha agora de falar daquilo que eu acredito. Eu consigo expor as minhas opiniões com sabedoria. Por quê? Porque eu não estou mais buscando desenfreadamente ser aceita. Então, o fato de eu não estar buscando ser aceita me faz ser inteira naquilo que eu sou, sem medo de ser rejeitada. Então, a minha confiança veio do meu processo de cura, mas é claro que, digamos, de uma forma prática, ela veio com os resultados. Porque eu costumo falar que o resultado, ele cura toda a nossa falta de confiança. Quando eu comecei a receber retornos do meu trabalho, quando eu recebia mensagens, mulheres falando o quanto as minhas mentorias, eu estava fazendo nessa época já mentoria em grupo, já estava, né, quando chegou o boom do Instagram 2020, ou da pandemia, eu entrei no universo online com força. Então, em 2020, eu construí um escritório no Instagram. Então, assim, em 2020 eu entrei com força no online, e minhas mentorias passaram a ser 100% online, né? Porque a gente estava na pandemia. Então, eu fui para dentro do Instagram e dali a gente ia para o Zoom. E ali eu comecei realmente um movimento forte na rede social de mulheres no online. Então, os resultados, eles começaram a vir. Eu me lembro, Paloma, que eu gravei um curso, meu primeiro curso gravado. E aí eu fui pro estúdio e eu gravei aquele curso inteiro. E aquele curso, era lindo, assim, o curso. Mas eu ainda muito insegura. E eu falava assim pro meu marido: ai, amor, eu acho que não tá bom. Ai, eu acho que o que eu falei, não sei o que. Eram vários módulos, assim, sobre identidade. E aí, uma pessoa que comprou, ela me mandou um texto tão grande na época, no direct, me falando da transformação que aquele curso trouxe para a vida dela. E ali eu falei: ai, meu Deus, me perdoa, porque eu ainda fico achando que é sobre mim. Mas não é. É sobre o que o Senhor quer fazer na vida dessas mulheres. Então, eu sou apenas um instrumento. Então, quando eu me coloco nesse lugar de apenas ser um instrumento de Deus, onde Ele me deu dons, talentos e habilidades, sim, e eu tenho como obrigação diante de Deus me aperfeiçoar nos meus dons, eu creio que isso é uma obrigação nossa. Então, se Ele me deu o dom da comunicação, se Ele me deu o dom da escrita, se Ele me deu o dom da oratória,
se ele me deu o dom do encorajamento, o meu papel é ser a melhor nisso, no sentido, a melhor quando eu falo, não é competindo com ninguém, é a melhor naquilo que ele me deu. Isso. Então eu acredito muito nessa multiplicação dos dons e talentos como nosso papel nessa história toda, mas não é sobre nós. Não é sobre Fabiola Lacerda, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que ele quer fazer através de mim. Então a minha confiança, ela veio primeiro da minha identidade curada e em seguida dos resultados que eu comecei a entender que eu estava impactando na vida das pessoas. Olha, podíamos acabar. Você já falou. Nossa, sensacional. Eu também concordo com você que essa confiança, essa autoridade vem por meio dos resultados, tanto os seus, né? Como que você vai vender uma coisa que você fala, ah, isso é bom, mas você nem vive aquilo. Então, você se entrega, você respeita os talentos, você aplica. Eu acho sensacional. Antes de trabalhar com fotografia, eu tinha feito uma formação em gestão comercial. Sim. E aí, por conta da fotografia, a gente fica meio só na foto, né? Vamos dizer assim. E como eu trabalho com mulheres empreendedoras, trabalho com negócios, eu comecei a trazer essa formação para dentro do meu negócio. Então, quando eu estou ali numa consultoria com a cliente, numa entrega, eu trago alguma coisa do comercial para ela, alguma coisa da gestão. Perfeito. Porque eu vejo que é um talento, é uma habilidade. E você abafar isso, parece que fica faltando alguma coisa, né? Sim. Então, você consegue fazer um trabalho diferenciado dentro do que você vende de fato, né? Da maneira que você Sim, perfeito. Por isso, a gente é legal que você falou isso, é respeitar o seu talento, ser a melhor naquilo. Também acho isso genial. Muito bom, viu? E dentro de tudo isso, existiu aí alguma crença, algum medo que você teve que ressignificar para se posicionar com essa firmeza, com essa verdade? Sim, sempre tem, né? A cada novo nível, a gente vai se deparar com novas crenças, né? Porque as crenças, elas estão aqui dentro e elas são inconscientes. Então, a gente não consegue saber quais são todas as crenças que a gente tem. A partir do momento que a gente reconhece uma crença, ela já se transforma num comportamento, porque eu reconheci. Então, a crença, ela é inconsciente. E aí, a cada novo nível que você vai, a cada novo trabalho, a cada novo desafio que você vai se deparando na vida, é natural que venham novas crenças, porque elas estavam guardadinhas lá no seu inconsciente e elas começam a vir à tona. Será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será que eu posso, né? As crenças de capacidade. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu posso? São crenças de capacidade. Aí tem as crenças de merecimento. Será que eu mereço esse reconhecimento? Será que eu mereço esse retorno? Será que eu mereço esse recurso financeiro que foi pago a mim? Será que eu mereço? Então, são crenças, são níveis de crença, né? E as crenças de capacidade. Quem sou eu para fazer isso? Nossa, quem sou eu para estar sendo ali chamada para isso, chamada para aquilo? Isso é crença de identidade. No meu caso, eu tive sim algumas crenças de capacidade, porque na minha história, né, que daria ali uma outra live, a gente falar sobre a questão das crenças, elas são instaladas desde que nós nascemos, né? Então, assim, na minha história, eu tive muita crença de capacidade. Eu sabia reconhecer meus dons e talentos, eu nunca tive essa dificuldade, eu sabia que eu sempre fui uma oradora, sempre fui uma boa comunicadora. Na escola, eu sempre fui aquela que era convidada para ser oradora, eu fui oradora, eu fui mestre de cerimônia da minha formatura, da minha primeira graduação. Então, assim, eu nunca duvidei, digamos assim, dos meus dons e talentos. Mas eu sempre entrava em tudo com muitas dúvidas se aquilo de fato era para mim, né? Quem sou eu ali e tal. E veio muito forte quando eu comecei a ter um crescimento de demanda, né? De mulheres me procurando. E aí eu tive que profissionalizar o negócio, coisa que eu nunca imaginei fazer. Eu tive que profissionalizar o meu negócio. O que era um hobby, né? O que era, eu vou começar aqui a fazer lives, vou começar a postar. Se transformou numa profissão. Então foi tudo muito orgânico e foi bom que foi tão, tão orgânico e tão no seu tempo, porque eu tive condições de ir me preparando emocionalmente para o que eu ia viver. Mas, de fato, veio uma crença muito grande. Veio a crença dos papéis, né? Porque eu sempre fui uma mãezona, sempre fui uma esposona, sempre fui aquela assim que amou, que ama até hoje cuidar da minha casa, fazer um almocinho, por exemplo, para minha família, cuidar das roupinhas, cuidar, né, para que fique tudo cheiroso, a rotina dos meninos. Então, quando eu me vi com aquela agenda, né, digamos assim, crescendo,
demandas, mentorias individuais chegando a todo momento, Paloma, e Você 2022, nossa, e ali 2022 foi 2022, quando eu fui morar em Goiânia, passei um tempo em Goiânia, 2 anos, ali foram muitos movimentos que aconteceram na minha vida e no meu chamado, e ali eu dei quase que uma crise, assim, tipo, como é que eu vou ser empresária, mentora? Escola de Mentoras nasceu em 2022. E aí muitos projetos começando a me chamarem para convidar e palestrar. E a minha casa, e os meus filhos, e o meu marido, e essa minha vida assim que eu amo, né? Vida off, essa vida off que eu amo e tal. E aí começou a ter muita crise. Até que porque assim, toda mentora precisa ter uma mentora, tá? Todas nós, na verdade, precisamos ter uma mentora. E eu tenho uma mentora que eu amo. Eu tenho algumas mentoras. E uma delas, uma grande amiga e mentora, ela me trouxe esse olhar dos papéis. Então, entender que isso são papéis que eu exerço começou a me trazer leveza. Então, a Fabiola, que estava aqui agora há pouco, né, deixando a casa organizada, deixando a rotina dos filhos organizada pós-feriado. Eu sou daquelas, viu, porque eu sou comunicadora e fluente, mas eu tenho um lado com fome gigantesco. Então, eu sou daquelas que faz planilhazinha do lanche dos meninos na escola da semana, para não me perder, porque eu quero dar lanche saudável. Então, assim, para ver se tem os ingredientes que eu quero para a semana. Então, enquanto eu estava aqui me preparando para isso, eu já liguei o Zoom, ó. O Zoom tá aqui ligado, porque tá nesse exato momento que eu tô aqui com vocês, ó, tá tendo aula. legal. Tá tendo aula na escola de mentoras com uma mentora que faz parte do meu grupo, né, de mentoras. Ela tá aqui dando aula, por isso que de vez em quando eu tô dando um olho assim, só para saber se tá tudo bem. Mas tá tendo aula na escola de mentoras e eu tô aqui, né, fazendo essa live com você com muito prazer. Eu entendi que são papéis que a gente exerce. Então, vai ter momentos que a gente, claro, a gente não precisa essa frase, você dá conta de tudo, eu não gosto disso. Eu dou conta daquilo que é prioridade para eu dar conta. Então, eu defino minhas prioridades e eu dou conta delas. Então, eu não dou conta de tudo. Eu dou conta do que eu considero prioridade hoje na minha vida. E minha prioridade hoje é meus filhos e minha família estarem caminhando como eu almejo. O meu projeto, o meu chamado, tá tudo bem. Tá todo mundo redondinho, feliz, assistindo. As coisas estão fluindo. A minha casa tá arrumada. São minhas prioridades. Né? Então, se nesse momento eu não estiver dando conta de alguma outra coisa, é porque aquilo ainda não está na minha listinha de prioridade e está tudo bem. Eu aprendi a não abraçar o mundo, né? A fazer aquilo. E também não se sobrecarrega com coisas que você pode delegar também. Exatamente. Exatamente. Ou não fazer porque aquilo de repente era até algo que não era necessário. Que você faz até para poder ocupar a sua agenda, porque hoje a agenda cheia virou status, mas as pessoas estão adoecendo por conta da agenda cheia, né? Então eu gosto muito de ter horários na minha agenda que não tem nada marcado, né? Para eu poder jogar Uno com meu filho de 10 anos, para eu acompanhar a tarefa e o trabalho do meu filho de 14. Então a minha agenda é muito livre. Aparentemente parece que não. Aparentemente parece que não por conta da rede social, que as pessoas elas pegam recortes do seu dia, né? Então muita gente que me encontra já chega falando assim, Fabi, eu sei que a sua agenda é muito cheia. E eu dentro de mim eu fico, ai, tipo assim, não é. Porque aqui são recortes. Mas eu encontrei um lugar de equilíbrio, onde eu consigo tocar os meus projetos e fazer tudo que eu quero na minha casa, na minha vida off. Então, não, a minha agenda ela não é muito cheia. A minha agenda é cheia de prioridades daquilo que eu acredito que faz sentido para mim, sabe? Nossa, muito bom. E isso vem com o amadurecimento. Quantas coisas você já fez que deu Nossa, agora muitas. esse é o meu limite, é aqui que eu faço. Isso é se posicionar, isso é você Muitas. mostrar uma imagem de especialista, uma imagem de liderança. Eu Sim, adoro pensar dessa forma que você. Eu também tenho essas listas, esses cronogramas, eu tenho, porque é o jeito que eu achei que funciona para mim sim, e dá certo. Então sim. você tem que conhecer e ver os limites também disso tudo. E gostei também que você falou dos papéis, eu achei bem interessante essa forma e assumir papéis que a gente tenha a prioridade, né? Não abraçar tudo mesmo. Nossa, Perfeito.
sensacional, viu? E para a gente já ir encerrando nossa live aqui, eu gostaria, pegando esse nome, né, do Código das Especialistas, que você me conte um código, escolha um código aí para as mulheres especialistas que estão assistindo a gente aplicar algo, um insight, alguma coisa que elas possam aplicar para ter mais clareza, mais direcionamento. O que você conta aqui para gente? Tá, o meu código-chave, assim, não ande sozinha. Para mim, isso foi a grande virada de chave na minha vida. Foi quando eu entendi que Deus, ele sempre vai colocar pessoas ao nosso lado para nos apoiar, para nos ajudar no nosso chamado. Nós temos um chamado, nós somos especialistas em algo, né, Paloma? Nós temos um chamado. E a gente muitas vezes não consegue enxergar. Somos autossuficientes, achamos que damos conta de tudo sozinha, não pedimos ajuda, não abrimos para as pessoas que nós precisamos de apoio. Então, esse código, ele virou, assim, ele virou o jogo da minha trajetória. Hoje eu só consigo exercer os papéis que eu quero exercer, que eu decidi exercer por conta disso. Então, não ande sozinha é algo que eu carrego para minha vida. Quando a Escola de Mentoras nasceu, logo na primeira turma, né, que ela nasceu de forma muito orgânica, onde as mulheres começaram a me procurar, eu já era mentora, né, dessa área comportamental, emocional, e algumas mulheres começaram a me procurar falando assim, Fábio, eu também quero ser mentora. Então, opa, já não é mais a Fabíola, a mentora de cura emocional, é a Fabíola, a mentora de mentoras. Sim. E ali, finalzinho de 2022, eu comecei as primeiras mentorias individuais, onde eu ajudava mulheres a desenvolverem um método, porque uma coisa que eu sempre tive muita facilidade foi de criar método de mentoria, de ter o passo a passo, início, meio e fim, a metodologia. Sempre foi um dom meu. E ali eu comecei a fazer mentoria individual para essas mulheres que queriam se tornar mentoras. Em início de 2023, eu decidi lançar a Escola de Mentoras de forma 100% orgânica. Eu simplesmente abri um lançamento orgânico no meu Instagram, falando, olha, eu vou abrir uma turma de mentoria para quem deseja aprender a ser mentora. E nessa primeira turma, em janeiro de 2023, vieram 14 alunas. E ali eu fiz a minha primeira turma de mentoria da Escola de Mentoras. E aquilo foi crescendo em fevereiro de segunda turma, em março, terceira turma, foi emendando a turma na outra. E aí chegou um momento que eu falei, caramba, tá pesado, porque era no Zoom. Então eu tinha encontros uma vez por semana no Zoom. Tava bem pesado. E ali o meu marido me deu essa direção, né, de gravar. Ele falou, moça, você devia gravar as aulas e fazer o encontro só uma vez a cada 15 dias. Fica mais leve e tal. E ali eu comecei a gravar. Então, na terceira turma em diante, eu parei tudo. Eu comecei a gravar todos os 8 encontros e colocar na plataforma e fazer somente um acompanhamento online. E ali eu chamei uma amiga minha, que foi aluna, inclusive, da turma 1, legal, a Nath Ribeiro, para estar comigo na escola. Eu falei, Nath, eu sozinha não consigo, você topa, ela topa na hora. E ali a Nath entrou comigo para dar suporte às alunas, para atender as alunas, para fazer toda a parte de atendimento, pós-mentoria. E ali a Nath entrou comigo. Então já tem quase 2 anos e meio ali que a Nath caminha comigo. E aí eu chamei a Maristela também, que era aluna da turma 3, se eu não me engano. Fizemos amizade ali durante a formação, chamei a Maristela. Então, hoje somos nós 3, né? Eu sou a idealizadora, que é a diretora-geral da escola. A Maristela hoje fica com a parte do estágio supervisionado, que a gente tem um estágio na nossa formação de mentoras. Estamos na turma 13. Imagina, nesses 2 anos, já estamos na turma 13. Já tem 1 ano e meio que eu consegui o reconhecimento do MEC. Então, hoje a gente tem o reconhecimento do MEC. Eram 8 módulos, agora são 14. Então, eu fui melhorando, coloquei chat GPT, inteligência artificial, e ali eu vou melhorando sempre a formação de mentoras. São mais de 150 mentoras formadas em 7 países. Então, eu tenho alunas em vários países que levam o método da Escola de Mentoras para mentorear outras mulheres. E ali, Paloma, ficou leve. Por quê? Porque eu não ando sozinha. Enquanto eu te falei, eu estou aqui com você, a Nath está ali dando uma aula sobre alguma coisa assim, como utilizar o chat GPT para criação de conteúdo. E eu tô aqui. Então, a Escola de Mentoras está acontecendo. Por quê? Porque eu não ando sozinha. Então, isso é incrível. E é admirável que você olhou para suas alunas, né? Sempre. Imagina a honra que ela teve, sempre. Né? Poxa,
dúvida do seu Eu grupo. sempre fico de olho ali, né? Quem são as alunas que hoje eu entendo que fazem parte da minha cultura, que andam muito alinhadas com o meu propósito, aquilo que eu acredito. E ali eu começo a ter umas conversas, ali eu vou sabendo como é que ela tá. E ali eu pesco, né? Então hoje a nossa equipe é composta de ex-alunas, né, da escola. Não, é sensacional isso. Eu também, quando eu for fotografar clientes, ou fazer uma consultoria, uma mentoria, e eu puder comprar daquele cliente, eu procuro os meus clientes para comprar alguma coisa. Porque a roda gira para todo mundo, né? Sim, E você tá, no momento você tá ali com o cliente, conhecendo, daqui a pouco você compra, daí você sabe que a entrega vai acontecer com uma pessoa dedicada, comprometida, não vai ter falhas. Isso é muito interessante. perfeito, E perfeito. dá oportunidade para todo mundo. Exato. Nossa, isso que você E no meu fez. caso, são mulheres que conhecem o método, porque fizeram a formação. Viveu. Então, para mim, elas são, assim, as melhores, né? Porque elas sabem exatamente o que é o produto, já viveram o ciclo inteiro da formação. Então, elas sabem melhor do que ninguém qual é a experiência, né, lá dentro. Então, é muito bom É isso. a persona transformada, né? Exatamente. Muito interessante. E até a pessoa fica com vontade de indicar seu Com trabalho, seu certeza. projeto. Nossa, sensacional. Adorei. Inclusive, Paloma, estou com as vagas abertas, né, da turma 13, a gente encerra essa semana, tá? Então, se alguém quiser ser mentora aí, quiser fazer a formação de mentoras, manda um direct aí, que a nossa equipe entre em contato com você para saber como você pode fazer parte. Vamos ter aula inaugural na próxima semana já, da turma 13. Incrível, viu? Nossa, muito, muito legal. Gostei muito. Então, vocês que estão aqui, vai assistindo gravado, conheça lá o projeto da Fabíola. Ela tem os livros dela, tem a trilogia que ela falou, e tem a formação de mentoras que está com a Isso, inscrição aberta. Então, se está no momento, ou às vezes está com dúvida, né? Mesmo assim, isso, fala com você, porque às vezes é alguma dúvida que tem, a pessoa fica insegura de tomar a decisão de exato, virar uma mentora, exato, ainda mais reconhecido pelo MEC 13, gente, ela está na, exato. né? Já olha quantas formações já saíram no grupo 13, então vale super a pena. Ai, Fabiola, adorei falar com Eu também, você. Gostei muito. Eu vou deixar gravado. Também convido a certo. todas a conhecerem meu perfil. Eu sou de São Paulo, capital, trabalho com retrato de posicionamento. Então, dentro do meu Sim, trabalho, eu faço consultoria, entrega de maravilha, arquivos de marca, maravilha, essa parte do posicionamento. E aí, maravilha. esse evento de lives termina amanhã, com a sétima live. Perfeito. E quem tiver interesse em ter a reprise, os links, entra no grupo que está no WhatsApp, porque lá eu vou estar sempre passando Muito outras bom, informações também. Ai, muito bom. adorei, Fabiola. Obrigada, Paloma, pelo carinho, pelo convite, por me receber aqui, tá? E qualquer coisa me fala que eu estarei por aí até no sábado, né? Então, sexta-feira. Antes de encerrar, não posso esquecer, como forma de gratidão, eu quero te dar alguns retratos, para você ter retratos feitos por mim, né? Quem sabe sair num livro, num material de divulgação. Isso. Eu vou te chamar no particular para eu ver dia 9, que eu acho que eu conseguiria. Se não for nessa ocasião, a gente Eu tô via. sempre aí, eu tô sempre aí em Então, Alphaville, porque a gente tem a unidade da editora Chave Mestra aqui em Salvador, sou diretora junto com meu marido, mas a sede fica em Alphaville. Então, assim, eu estou sempre aí em Alphaville, estou sempre por aí. Aí eu sempre fico em São Paulo um diazinho na casa de uma prima e a tá, gente está sempre juntas aí. tá. Então, se não for dessa vez, a Sim. gente vai marcar, mas os retratos são Ah, que seus, tá? bênção, que bom. Ai, que bom. Então, um beijo para você. Um beijo, Pra todos gente, um também. prazer, viu? Tchauzinho. Tchau.